Mas, irmãos, para a gente continuar e aprender um pouquinho mais dessa mulher, a gente precisa olhar para a vida de Ló. Porque a gente não tem muito da sua mulher, mas a gente aprende dela a respeito de Ló, porque eu vejo que o que ela aprendeu de Ló. Ela conviveu com Ló. E quando nós olhamos para a vida de Ló, a gente sabe, por meio de Pedro, que Ló foi justo. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, verso 6, vai dizer assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Nós sabemos que Ló era justo porque Pedro, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito, nos diz que Ló era um homem justo. Porque quando nós lemos a vida de Ló no Antigo Testamento, não há muitos indícios da justiça de Ló, não. Muito pelo contrário, eu quero ver algumas coisas, porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos certas atitudes e quem sabe somos justos porque fomos justificados pelo Senhor, mas a nossa vida vai construindo algo que, ainda que não traga condenação a nós, traz condenação para quem está ao nosso redor, a nossa esposa, os nossos filhos, porque a esposa de Ló foi condenada, foi deixada, Ló foi levado, ela ficou como um monumento de sal. As suas filhas saíram de lá, mas tão corrompidas que estavam, que logo depois embebedam Ló para ter relações sexuais com ele, engravidarem e gerarem filhos do seu pai, para que houvesse descendência, e foi uma descendência abençoada demais. Moabe, os moabitas e os amalequitas são a descendência de Ló. Os inimigos históricos, dois dos inimigos históricos de Israel. Perseguiram Israel, saquearam Israel nos momentos mais difíceis, eles estavam lá para espizinhar Israel. Quando Israel sai do deserto, sai do Egito e está no deserto, estão eles ali. Quando eles entram na terra, estão eles lá. São os amonitas que Deus manda que o rei Saul destrua tudo, acabe com todo aquele povo, e ele não obedece. Preserva o rei. Descendência de Ló. Foi salvo, mas trouxe para sua descendência, para sua casa, destruição. Quem sabe você é um Ló, que pela sua caminhada, e nós vamos acompanhar um pouquinho a caminhada de Ló, e aonde os seus olhos olhavam, trouxe destruição para sua casa. Gênesis capítulo 13, nós vamos ver que Ló tinha um problema com os seus olhos. Ele olhava, e a vida e as coisas que tinham valor para Ló eram atraídas pelo aquilo que ele via. Gênesis 13:10. Quando Abraão e Ló então têm, os seus servos começam a se desentender, Abraão chama, não vai dar certo, vai para um lado, eu vou para o outro. Para onde você quer ir, Ló? Escolhe e vai. Então diz o texto, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló viu
E enquanto Abraão disse: Ló, escolhe, porque o coração de Abraão estava na promessa, estava confiando naquilo que Deus iria dar a ele, aquilo que Deus havia dito, Ló olhou: para onde eu vou? Deixa eu escolher o melhor lugar. E olhou e viu as campinas, os lugares mais verdes, onde as coisas pareciam mais prósperas, e ali então ele escolheu: é para cá que eu vou. E o texto diz que ele vai pertinho de Sodoma, ele não entra ainda, ele está próximo, está do lado. E o texto já diz que era conhecido que aqueles homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. E por que Ló foi ali perto? Muito provavelmente porque ele via ali a possibilidade de fazer negócios, de lucrar. Os olhos deles, de Ló, eram atraídos para as facilidades que o tempo e as condições da época dele ofereciam. E era isso que tomou, ou aquilo que tomou o coração de Ló quando ele se separa de Abraão e vai. E quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e nós não percebemos que os nossos olhos também estão voltados para aquilo que nos é agradável e não para aquilo que Deus quer de nós. Nós vamos escolhendo segundo a nossa sabedoria humana, segundo aquilo que a gente acha, aquilo que os nossos olhos veem, diz: deve ser isso, porque isso aqui é melhor. E nós vamos indo, porque os nossos olhos continuam sendo atraídos. Quanta gente tem casado assim, irmãos? Casa porque é bonitinha, porque é bonitinho, ou casa porque tem dinheiro, porque tem uma profissão, casa porque se agradou. Aquilo que os olhos viam, mas não discernem o coração. Para dar um exemplo, quanta gente procura emprego assim, quanta gente acha que ser abençoado pelo Senhor é ter posse, e acha então que está tudo bem, é abastado. Mas diz o Senhor: pobre, miserável, nu, mas acha que tem. Mas não contente Ló de estar perto, a sutileza do pecado e de Satanás vai o enredando. E daqui a pouco, no capítulo 14, olha como está Ló. Capítulo 14, verso 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ló estava próximo, no limite. Quando a guerra dos 4 reis, quando aqueles 4 reis invadem Sodoma e levam então como escravos aqueles homens, as mulheres e as posses, aonde estava Ló? Lá dentro. Ele começa se aproximando, daqui a um pouco ele está lá dentro. No capítulo 19, verso 1, quando os anjos chegam lá para livrar Ló, ele estava na porta da cidade. Verso 1, os 2 anjos, capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Na porta da cidade ficavam os negociantes importantes, aqueles que faziam negócios, aqueles que eram autoridades na cidade. Ló já estava completamente inserido naquele meio, negociando, sendo alguém importante naquele meio, mas em nenhum momento, apesar do texto dizer que ele se afligia com o mau procedimento daquele povo, aquilo doía no coração dele, mas nós não vemos Ló condenando o pecado daquelas pessoas. E assim está ali a sua mulher, as suas filhas, aprendendo com Ló, a conviver com aquilo, quem sabe Ló guardando no coração aquilo que a sua alma se feria, mas não trazendo a orientação e o ensino, não trazendo a condenação, não orientando, não falando ao povo porque tinha interesse daquilo que os seus olhos olhavam. Assim nós agimos tantos e tantos dias, não querendo nos causar constrangimento com as pessoas. A gente, deixa para lá, fazer o quê? Está errado, mas não é problema meu. E assim vai. E assim vai o tempo passando.
Mas isso também é ensino. Se não for pra te servir, quem sou eu?